Aê! Alex Rufo! Sexta marcha! Alex Rufo! Fala, Rufo! E aí, tranquilo? Tudo ótimo, Emílio. Qual é a boa de hoje? A boa de hoje são as picaretagens das oficinas e alguns postos de gasolina, diferente desse posto aí do seu Fernando, que não tem nada a ver, né? Mas até vou fazer uma ressalva aqui. Eu já fiz uma matéria assim aqui e recebi muita reclamação. Eu acho que a gente recebe reclamação do cara que veste a carapuça, né? Mas vale como alerta. Então o que eu fiz, Emílio? Fiz uma CPI, ou seja, uma comissão parlamentar, não, comissão de picaretagem, com 7 jornalistas do meio. Alguns já vieram aqui com a gente, feras mesmo, mas não aquele cara que só entende automóvel, mas entende da graxa, para alertar contra as picaretagens que existem. Muito bom. De postos nada idôneos e também oficinas picaretas. Boa. Então, primeiro eu vou apresentar os caras aqui. Olha, a gente tem o João Anacleto, que já esteve com a gente do canal A Roda, o Gerson Borini, engenheiro de entusiastas, Paula Gama, colunista do UOL, Juliano Barata, fundador do canal Flatout, o Marcos Camargo, que já esteve aqui também, do site Auto Show, Portal R7, a Thaís Roland, do canal Coisa de Meninos Nada, e Ricardo Caruso, que veio até trazer o livro aqui do Elvis Presley para você da Auto e Técnica. Isso. Então essa turma a Paula aí, também já teve muito aqui. bom. A Paula Gama também. E o João Anacleto é sensacional, o canal no YouTube então dele. vamos lá. O cara é realmente muito bom. Então a primeira, Emílio, é aquela troca de óleo. O cara chega no posto de gasolina para trocar o combustível, o carro ainda está quente, ou seja, o motor está quente, ele vai lá, puxa a vareta, não deu tempo do óleo descer para o cárter ainda. Então vai acusar que está faltando óleo. Ele vai lá e já fatura de cara meio litrinho. Então, para não entrar nessa picaretagem, quando está em casa, é mais fácil ainda fazer isso. Você vai estar com o carro na garagem, pega, levanta a vareta, o carro tá frio. Carro frio. Essa é a primeira. Só com o carro frio. Senão, você vai passar por picaretagem. Água do radiador. Tem até alguns picaretas que colocam corante em água comum e dizendo que vai completar a água do água do radiador. O que acontece? Você pode até fazer uma corrosão naquela serpentina e danificar o radiador, e é uma maneira desse cara tungar uma grana sua. Fluido de freio. O fluido de freio, antes de trocar o fluido de freio, você precisa dar uma checagem como está o freio, como está o disco de freio, como está a pastilha. E muitas vezes não precisa, porque ele pode baixar o fluido de freio, mas por conta da pastilha de freio também do disco. Então também não entre nessa. Aí o que eu aconselho sempre é levar numa oficina mecânica de confiança. É sempre importante, Emílio, a gente ter aquela oficina de confiança, a sua concessionária e o posto de gasolina que você vá com frequência. Aquele que te conhece, que chama o dono pelo nome, que você entra para tomar um cafezinho, onde você sabe que não vai ter nenhuma picaretagem. Fluido de transmissão automática. O próprio fabricante recomenda que você não troque, não vai precisar ficar trocando o fluido do câmbio, mas para ganhar grana, os caras vão querer trocar. Então, só se tiver um vazamento, só que se apresentar algum problema no motor, aí sim vale a pena você fazer uma troca, senão é mais uma picaretagem. Combustível, essa tem várias. Tem umas, inclusive, que são muito icônicas aí. Eu recebi uma pelo YouTube recentemente, Emílio, olha o absurdo. Você está lá abastecendo no posto e serve realmente como alerta. Você vai na loja de conveniência. Enquanto você está abastecendo, aquele frentista picareta tira a bomba do carro, coloca num balde ou em qualquer vasilhame perto, continua abastecendo, vê você se aproximando, coloca de volta no carro e ali ele fatura, Morgado, uns 5 litros, 6 litros a capacidade. E já escutei também que eles fazem isso para a caixinha dos frentistas do pessoal do posto, que aí eles abastecem com aquele combustível que tungaram do seu carro. Deus. Então isso é uma sacanagem, outra. A outra, você sempre denunciar quando o teu carro começa a falhar, quando dá problema, por conta de combustível adulterado. Existem algumas maneiras de você perceber isso. Existe um medidor que é colocado lá pelos órgãos competentes e a gente não percebe isso, muitas vezes passa por picaretagem também. Suspensão do carro. O carro começa a fazer qualquer barulhinho, você vai na oficina, existe também a grande picaretagem do cara levantar o carro, quebrar alguma coisa no carro, Emílio, por isso que tem que ir a algum lugar de confiança,
ou lambrecar o amortecedor dizendo que está com vazamento e que precisa fazer a troca. Eita. Ou pior ainda, ele pegar teu amortecedor, pedir para você esperar um pouquinho que ele vai dar uma olhada, ele traz o mesmo amortecedor que ele deu uma pintadinha, uma limpada e fala, olha, eu não tenho o zero, porque o zero ele tem que tirar da caixa na hora, mas eu tenho esse aqui que é recondicionado, eu dou garantia. Que é o mesmo do que o cara. Muito sacana. Do cara. E coloca o mesmo e vai cobrar mais um amortecedor e vai cobrar serviço também. Bicos injetores. O bico injetor, você só precisa checar se tem alguma coisa, se o motor começa a falhar, se começa a dar problema, mas é muito fácil você falar, Zuc, olha, precisa fazer uma limpeza do seu bico injetor, porque já está falhando o seu carro. O que o cara faz? O que ele faz? Ele vai lá, despluga um dos cabos de vela. Oh, que filha E da dá mãe. uma acelerada, vai falhar, aí você ainda vai ter que trocar o cabo de vela e ainda fazer a limpeza do bico de injetor, que não precisaria. Então, todos esses cuidados, é bom, o cara quando leva numa oficina que ele não conhece, que não tem a confiança, que ele fique próximo, que ele não fique de costas virada tomando um cafezinho lá, que é nesse momento que vão sacaneá-lo. Então, tem que tomar realmente cuidado, que senão o teu carro vai ficar muito mais caro. A mesma coisa acontece com o alternador, com o motor de partida. A gente não tem muito conhecimento disso. Se o cara falar para você, tá com um problema, o alternador, você vai entrar. Sim, né? E ele vai dar um jeito de ter uma falha naquilo. E você preocupado, principalmente mulher, Emílio. A mulher para no posto de gasolina, se o cara fala, olha, se a senhora andar mais 2 quilômetros do jeito que está o óleo, vai fundir o motor. Acaba trocando todo o óleo do motor. O cara te assusta. É um prejuízo enorme. Um dia, inclusive, a minha namorada passou por isso. Eu chamei amigo do doutor Nico aqui da casa. Ele me recomendou um delegado, foi lá no posto e tiveram que devolver o dinheiro. Mas não precisava Também não precisava dar uma pavoro no frentista. Não, mas é verdade. Tem que fazer isso. Não, mas é que às vezes, tem muito frentista muito bacana, mas às vezes o cara quer bater meta do posto. Exatamente. E aí ele precisa colocar o óleo e te dar um migué. A gente está falando aqui das picaretagens. Claro que existem postos idôneos, que existem oficinas mecânicas idôneas, mas também tem que se cuidar. A gente tem que ir com o pé atrás, se não tiver a total confiança. E por último, mão de obra. Peça um orçamento, peça mais de um orçamento, dê uma checada nesse custo na concessionária, vê se está na garantia e dá uma olhada também na sua oficina. O ideal é a concessionária, né? O ideal é a concessionária. Principalmente no prazo de revisão, o teu carro vai ser valorizado, você vai ter lá os carimbinhos, né? Que você fez a revisão. Então, essas dicas aqui é para que todos se cuidem realmente, senão o custo do seu carro agregado, como sabe muito bem o Sami, vai ficar muito maior, além daquele que você já pagou com muita dificuldade, certo, Emílio? Muito bem. Eu vou fazer o break só da rádio agora e eu tenho uma pergunta para o nosso querido Alex aqui na programação da Jovem Pan. Daqui a pouquinho também teremos a presença da Cris Paiva, essa grande humorista aqui no Pânico. Já pode ir para o break da rádio. Foi isso, voltou. E aí, e o baragulê aí do Barba? O baragulezinho aí dos carros. Então, a gente tem escutado muitas histórias. Por exemplo, muitas narrativas. Stellantis, por exemplo, aprovou, vibrou, o CEO global para a América Latina levantou inclusive a mão do Lula, apareceu essa foto filosa, Antônio Filosa. Por quê? Porque a Fiat, por exemplo, como outros produtos, outras marcas da Stellantis, tem muitos carros. O que é Stellantis? É Fiat e Chrysler? É Fiat, Chrysler, Ram, Citroën e Peugeot. Hoje está tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Então, quando você tem volume e carros acima de 120 mil, é excelente por conta de venda que você vai ter na faixa onde você mais quer atuar. Eu acho, na minha opinião, uma grande balela você chamar um carro popular de 65 mil reais. Né? Não existe, até no dia que saiu isso, eu perguntei para o Sami, o Sami falou, esse cara não vai ter poder aquisitivo, né? Ou seja, de baixa renda para comprar um carro de 65 mil reais, mesmo com financiamento que a gente não tem, o crédito é alto, tal. Então, carro popular, Emílio, teria que ser um carro de 38 mil, de 35 mil, com subsídio real mas é do bicicleta, governo. Não dá para... Compra uma bicicleta. Dá para diminuir o imposto. Tem que tirar foto. Por 30 mil. Mesmo assim, porque... Não vem não. Não tem 30 mil. 30 mil é bicicleta. Em nenhum lugar do mundo o carro é popular. O que acontece, Rufo, é que além do custo do carro, você tem que pagar a manutenção, seguro, que é cara, seguro. Então, assim, nunca
a política de carros vai ser para a classe mais baixa. O que a gente deveria ter é um sistema de transporte tão bom, mas tão bom que mesmo quem tivesse dinheiro para comprar carro, preferia ir de público. Mas assim, então, mas funcionou ou não? Para carro... Vai funcionar, eu acho que vai funcionar. Mas vai até quando isso? Até acabar os 500 pau? Estão falando que 30 dias acaba, mas até agora foi 30% do valor. Mas, mesmo assim dá uma movimentada nas concessionárias, né? Porque o cara vai lá, passa lá e acaba comprando. Mas também teve então foi bom, então foi bom. Não, teve muita reclamação. Foi bom ou não foi bom? Não foi, não. Ou foi bom ou não foi bom. Foi ou não foi? Se for bom, eu aplaudo. Se não for bom, eu paro. Segura ainda. Congela. Meia palma. Então congela. Quando foi lançado o plano, muita gente reclamando, muitas montadoras reclamando que as vendas pararam. Sim. Pararam e já vai cair. Aquele número que tinha uma expectativa de 2 milhões de carros ano, com uma produção que a gente tem, uma capacidade produtiva de 5 milhões, já tem uma estimativa para 1,8. Porque foi grande a queda, parou, ninguém faz nada. Olha, vai cair, o carro vai ficar mais barato, espera um pouco. Cara, e o cara que tem o carro na concessionária para vender, e é a concessionária que precisa vender, aí com isso você teve até um aumento, mais uma vez, a exemplo na escala, da pandemia, né? Porque, por exemplo, dos seminovos e usados. Porque, por exemplo, que nem ele está falando, por exemplo, o Brasil tem capacidade para produzir 5 milhões de carros. Imagina, 3 milhões ocioso. Tem 3 milhões ocioso. Produz 1 milhão e 800, ou seja... Fica parado. E isso vai quebrar tudo. Mas esse ver custo vai para o carro. Eficiência para produzir carro no Brasil. Não tem condição de produzir 5 milhões. Mas o que eu digo... Produzia, e portava lá os Passat de Bagdá, lá as bombas caindo, só os Passatão então, lá. Mas tem lá os Passat de Bagdá. Produzir um custo que seja competitivo. Não dá para você... É que parou, é que o Brasil vai e volta. Na época, nos anos 70, exportava carro pra caramba. Lembra? Você lembra disso, né? Quando tá indo bem, para. Tá indo bem, para tudo. Zero a jogo. gente chegou em 3,7 milhões, com expectativa para 4,200, quando teve a bolha do Lehman Brothers e começou a afetar a indústria em geral e para a gente algumas outras bolhas aqui políticas e econômicas que acabaram não se descolando da economia. E tem imposto também, 44% é imposto. Quase metade do valor do carro é imposto. Se tirasse nos Estados Unidos é 7, né? 7 ou 8. A reforma tributária deve ajudar as indústrias, inclusive a automobilística. Vamos ver. Você acha que eles vão tirar? A arrecadação. Metade é imposto. Por que não tira o imposto? Sobre é só tirar. A competitividade brasileira. Fizeram com a gasolina? Muito bem. Dito isso, o que foi, gordão? Direita gorda? O Zé Fiorino. Gasolina gorda. Direita gorda. Ele tá bravo que ele os dias. Então, Emílio, primeiro, Fusca da Pan. mais uma sugestão de pauta de Zuckerman. A gente falou de picaretagem. A próxima vai ser os carros prediletos dos bandidos. Boa pauta, hein? Boa pauta. E anota essa, Emilhão. Você não traz nenhuma, eu peguei as duas. Qual o carro que o bandido mais foca, qual aquele que ele vai atrás? Qual que é o mais roubado? Boa.